possibilidade, Senhor, de nos fortalecer através da Tua palavra, para que a gente possa brilhar Cristo, ser sal desta terra e luz deste mundo. Senhor, nos ajuda esta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Tendo uma boa consciência, para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem, do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levassem a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Até aí, irmãos. Irmãos, pode estar sentados. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, devemos ter a consciência em Cristo, que é isso que Pedro quer dizer aqui aos irmãos. E nós lembramos que esses irmãos aqui estavam em um processo de perseguição, né? Estavam sofrendo por crer em Cristo. Mas Pedro queria trazer esses irmãos que, mesmo no sofrimento, mesmo na incerteza, os irmãos tinham que ter uma boa consciência para com Deus, né? Então Pedro vem nos dizer, irmãos, tendo uma boa consciência. O versículo 16, tendo uma boa consciência. O que é que Pedro quer dizer? Pedro destaca que a base da vida cristã é uma consciência limpa diante de Deus. Irmãos, muitos irmãos acham que está na igreja todos os dias, dá dízimo, dá oferta, da cesta básica, e isso garante alguma coisa, isso vai fazer eu ser crente. Não, irmãos, estão enganados. As boas obras é fruto do que foi me dado. O Espírito Santo foi me dado, Cristo foi me dado. Então eu produzo boas obras porque o Senhor me faz fazer boas obras. Mas as boas obras, irmãos, não edificam o crente. Por quê? O que edifica o crente, irmãos, é uma consciência limpa diante de Deus. É você estar limpo diante de Deus, uma consciência plena diante de Deus. É isso que nos faz ser crentes. É isso que nos fortalece, irmão. Você está limpo diante de Deus. O cristão é uma consciência limpa diante de Deus. Com uma consciência boa, é aquela purificada pela fé em Cristo. É mantida pela obediência. Como é que eu vou ter uma consciência limpa diante de Deus? É quando eu obedeço, irmãos. Quando eu ouço, guardo e pratico. Quando eu vivo a palavra de Deus. Consciência boa, é aquela purificada pela fé em Cristo. Quando a minha fé está edificada em Cristo, eu obedeço a sua palavra. Eu guardo os seus mandamentos. Eu amo a palavra de Deus. E como eu posso me sustentar nisso? Vamos dizer, continuar. Como eu posso continuar com a minha consciência limpa diante de Deus? Mantendo pela obediência. Ser obediente à palavra de Deus. Cumprir com o que Deus tem para nós, irmãos. É assim que eu vou ter uma consciência limpa. É o que Pedro diz, tendo uma boa consciência. Como eu posso ter fé em Cristo e obediência à sua palavra?
não é a ausência de acusações externas, mas a ausência de culpa diante de Deus. Não é você limpar o de fora, logo mudar o que é de fora, trocar as vestes, botar um paletó, botar uma roupa de crente. Isso não vai mudar nada. É uma limpeza interna, mas ausência de culpa diante de Deus. Uma boa consciência traz paz, firmeza e autoridade espiritual. O que é isso? Muitos estão se preocupando por fora, mudar minha aparência, botar uma roupa melhor, achando que isso vai fazer alguma coisa na sua vida. Mas Pedro chama a consciência para que a gente possa ter uma mudança dentro de nós. É isso que nós devemos nos preocupar. Mas é uma ausência de culpa diante de Deus. Uma ausência dentro. É você ter a plena consciência que Cristo te perdoou. Os seus pecados foram pagos. É você saber, entender que você não tem culpa mais nenhuma. Ao fato de eu crer em Cristo, os meus pecados foram pagos. Eu estou livre, eu tenho uma boa consciência para com Deus. Eu ouvi a voz do Senhor, acreditei e depositei toda a minha confiança nisso. E agora Jesus Cristo me faz ser justo diante de Deus. E sendo justo diante de Deus, toda a culpa que antes estava em mim foi retirada. Fui limpo. E agora limpo eu tenho paz, firmeza e autoridade espiritual. É isso que Pedro chama, tendo uma boa consciência. É você saber quem é você, irmãos. É você saber quem você era, o que Cristo fez na sua vida e quem você é agora. Você foi lavado, remido pelo sangue de Cristo. E agora, irmãos, eu não tenho mais culpa nenhuma diante do meu Deus. Eu estou limpo. E estando limpo, a minha consciência está tranquila. Estou em paz. Agora eu ando em paz, firmeza e autoridade espiritual. Muitos estão se preocupando com o de fora. A aparência não vai adiantar nada. A gente tem que se preocupar, irmãos, é o de dentro. Ter uma consciência limpa. Saber que você anda digno diante de Deus. Saber que você limpou tudo aquilo que estava purificando, estava sujando o altar. Você limpou tudo e agora está limpo. E ter essa consciência que está tudo limpo. Glória a Deus. Eu purifiquei, limpei tudo, ajeitei tudo, está tudo no lugar. Amém, Jesus. E agora, você com tudo organizado, você tem paz. Amém. Você vive em paz, você tem firmeza no que você faz. E você tem autoridade espiritual. Amém, Jesus. Como é que nós vamos ter autoridade diante de um demônio? É sua força? Você vai pegar ele pelo pescoço? Não tem como, irmãos. É algo espiritual. É algo que não é desta terra, irmãos. E se você não tiver uma boa consciência para com Deus, como você vai ter autoridade para isso? Para dizer, sai dele em nome de Jesus? Lembra dos filhos de Cefa? Que via Paulo fazendo a expulsão de demônios? Ele disse, se ele pode, nós também podemos. E foi lá expulsar um demônio. Saia em nome do Deus que Paulo serve. Aquele demônio olhou para aqueles 7 jovens e disse, quem são vocês? Jesus, eu sei quem é, Paulo não conheço, mas vocês quem são? Que autoridade espiritual aqueles jovens tinham para expulsar aquele demônio? Paulo tinha uma vida íntegra diante de Deus, um homem que foi completamente transformado, então ele tinha autoridade de expulsar. Lembra daquela jovem? Ele só fez olhar e dizer, sai dela. E ele saiu na hora. Porque aquele homem tinha intimidade com Deus.
Aquele homem tinha uma boa consciência para com Deus, fez muita coisa ruim, mas desde o momento que conheceu Jesus Cristo, irmãos, ele modificou a vida dele completamente. A autoridade foi dada àquele homem. Então Pedro nos chama para ter uma boa consciência para com Deus. Os seus pecados já foram pagos. O que nós devemos fazer agora? Andar em santidade. Busca para com Deus, ter fome e sede de Deus. Essa é a nossa vida agora. Fome e sede de Deus. Pedro continua, irmãos, ó. Para que, enquanto falem mal de vós, como de malfeitores. Pedro reconhece que os cristãos seriam acusados injustamente, tratados como se fossem criminosos. A fé cristã sempre confronta valores do mundo. A perseguição verbal é parte da caminhada cristã. Ser mal falado não significa estar errado. Às vezes significa estar fiel. O que é que Pedro quer dizer aqui? Pedro está falando que aqueles irmãos estão sendo perseguidos. Aquele momento de perseguição, de pessoas falando mal, blasfemando contra os servos do Senhor, poderia, irmãos, entrar na cabeça daqueles irmãos e dizer: ó, a gente está errado. Por que esse povo está vindo assim contra nós? A gente está fazendo alguma coisa errada. Aquele povo poderia pensar diferente. Mas Pedro disse, irmãos, ó, ser levado a ser perseguido não quer dizer que você está errado, mas ao contrário, ó, lhe mostra que você está na caminhada certa. Glória a Deus, eu creio. Lhe mostra que o que está em você abala aquilo que está no mundo. Então esses irmãos eram perseguidos, irmãos, por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Eles amavam o Senhor Jesus Cristo. E naquela época, eles eram considerados como malfeitores, ao fato de serem do caminho. Do caminho eram aqueles que entregaram a vida a Cristo, eram cristãos. Por causa disso, eles eram malfeitores, eram tirados como malfeitores. Mas Pedro diz, ó, não significa estar errado. O que está acontecendo com vocês? Não significa que vocês estão errados. Ó, às vezes significa estar fiel. O mundo te mostra uma coisa, mas os olhos de Deus é completamente diferente, irmãos. Você pode estar sofrendo por crer em Cristo. Você pode estar aí sendo negado por um membro da sua família porque você serve o Senhor. Amigos muitas vezes deixaram você de lado porque você é crente. Verdade. Acontece isso, irmãos. Antes você andava junto, fazia, acontecia, e agora você toma uma posição de um servo de Deus. Muitos se afastam de você. Não querem nem conta com você. Mas você está errado? É isso que o Pedro quer dizer aos irmãos aqui. Eles estão me perseguindo, estão falando mal, mas vocês não estão errados, irmãos. Vocês são fiéis a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar com o alto, com os céus, é onde está sentado o nosso Deus. É lá que nós devemos nos preocupar. Aqui vamos ser rejeitados, aqui vamos ser humilhados, aqui não vamos ter o privilégio. Mas isso indica que você é fiel a Deus. Indica que você é um servo do Senhor. Continuando, irmãos. Ó. Fiquem envergonhados por falsamente acusarem. É o 16 ainda, irmãos. Ó. Fiquem envergonhados por falsamente acusarem. O resultado da vida santa é que os acusadores acabam envergonhados, pois não encontra base real para suas
suas acusações. O que é que nós devemos fazer neste momento que se levanta algo contra nós? Uma pessoa se levantou ali, um fechar de porta. O que nós devemos fazer? Irmãos, a vida cristã é muito importante. O seu testemunho diante deste mundo é muito importante. O resultado da vida santa. Neste momento de perseguição que esses irmãos estavam aqui passando, Pedro diz que a vida santa deles era um álibi para aqueles que acusavam. Porque eles acusavam aqueles irmãos, mas não tinham provas. Quando eles iriam investigar, não achavam nada. Então Pedro diz, o resultado da vida santa é que os acusadores acabam envergonhados. Quando a pessoa não achou nada, ficou feio. Você acusou a pessoa e a pessoa tem uma índole. E você disse que a pessoa fez isso, fez aquilo, mas a pessoa tem uma índole certa, correta. E acabavam que essas pessoas ficavam envergonhadas por acusar falsamente aqueles irmãos. Pois não encontraram base real para as suas acusações. Irmãos, aqui nós tiramos para os dias de hoje, o dia que nós vivemos. Quando lhe acusarem, quando lhe apontarem, irmãos, não se preocupe com essas coisas, mas procure ter uma vida mais reta possível, mais digna possível, mais santa possível, porque eles vão procurar, e não achando nada, ficarão envergonhados. Assim mesmo. É por isso, irmãos, que é muito importante o seu testemunho, irmãos. No meio da sua família, no meio dos seus amigos, você tem que brilhar Jesus Cristo. Jesus falou o quê? Nós somos a luz do mundo. Pode acender uma candeia, botar debaixo da mesa, irmãos, não vai clarear nada. Você pode ser crente e chegar no meio dos seus amigos e começar a ter aquelas conversas tortas ali. A lâmpada está debaixo da mesa. Você vai chegar na sua casa, vai tratar as pessoas da mesma forma que você tratava. Vai ter uma partilha ali de bens, você vai brigar, vai lutar, que eu quero a minha parte. Você é um crente? Não podemos mais, irmãos, porque temos que ter um testemunho santo. Porque quando eles acusarem você, eles não vão achar nada e ficarão envergonhados. Pois, não encontrando base real para as suas acusações, ficarão envergonhados. Blasfemar aqui significa falar mal, defamar. Deus usa a integridade do crente como resposta às calúnias. Quando lhe acusarem, Deus usa a sua vida santa para ir de encontro às calúnias, às acusações. Era isso que Pedro estava dizendo aos irmãos, continue santo. Você está passando, mas tenha ânimo mais reto possível. Porque Deus vai usar o seu testemunho para envergonhar aqueles que querem vir de contra você. Hoje, irmãos, é por isso que nós não podemos fazer o que o mundo faz. Há muitos crentes aí caminhando errado. Se você fez comigo, eu faço com você. Nós não podemos ter esse mais direcionamento, irmãos. Por quê? A nossa vida é um testemunho, irmãos. Você tem que entender que agora você carrega o nome. Cristo está sobre você. E você tem que brilhar isso para as pessoas. Como as pessoas vão ver a diferença na sua vida se você é igual? Não tem como, irmãos. Então, quando eles acusarem, eles vão ter razão. Porque você faz aquilo mesmo.
Mas se eu fizer o contrário, eu não vou ter o que ninguém falar de mim. Porque eu tenho uma vida santa. A verdade não precisa gritar. Ela se revela com o tempo. Não podemos, irmãos, se preocupar com essas coisas, não, irmãos. O seu testemunho irá se revelar com o tempo. Se alguém lhe acusa, se alguém lhe aponta, esteja mais santo possível, não dê o troco, não fale nada, mas o tempo vai falar. O tempo vai falar. O seu testemunho vai falar. Então, não, a verdade não grita, não. Ela se revela com o tempo. Então, com o tempo, essas pessoas que lhe acusam, lhe apontam, serão envergonhadas pela sua conduta, por sua vida santa. O vosso bom comportamento em Cristo. No 16 ainda, no finalzinho. O vosso bom comportamento em Cristo. Pedro deixa claro que o padrão de conduta não é moral humana, mas vida vivida em Cristo. Olha o nosso comportamento agora. Não é um padrão humano, mas é uma vida vivida em Cristo. Glória a Deus. É Cristo brilhar em você. Como eu vou ter uma vida vivida em Cristo? O bom procedimento. O bom procedimento. Nascer do relacionamento com Cristo. Como é que eu vou ter esse procedimento, esse exemplo? Nasce do bom relacionamento com Cristo. Se você tem uma vida em Cristo, irmãos, se você dá prioridade às coisas de Deus, você vai proceder com bom comportamento, com bom procedimento. Isso vai fluir de você, porque você tem um relacionamento com Cristo. E isso brilhará, irmãos. Isso vai brilhar. Não é uma forma que você tem que fazer, uma forma humana. Não. É algo, irmãos, que procede de você, porque você morreu para este mundo e vive para Cristo. Então, o que exala de você agora é Jesus Cristo. Quando tiver as dificuldades, você vai saber o que fazer. Quando vier as incertezas, você vai saber. Quando vier as acusações, você vai saber o que fazer. Porque eu tenho um bom relacionamento com Cristo. E tendo esse relacionamento, isso exala da minha vida. É Cristo sendo visto através do comportamento do cristão. A gente fala isso aqui direto. Como eu posso ser exemplo? É Cristo sendo visto através do comportamento do cristão. Quando Cristo governa a vida, o testemunho fala mais alto do que palavras. O que está governando a sua vida? Jesus. Quem é que está mandando na sua vida? Quem é o seu dono? Se Cristo é o seu dono, o seu comportamento, o seu testemunho fala mais alto do que palavras. Então Pedro fala a esses irmãos, que a forma dele viverem em Cristo, isso proclama muito mais do que você bater uma boca, você discutir. As suas atitudes falam mais alto. Agora, irmãos, o 17, versículo 17. Porque melhor é, no comecinho do 17, porque melhor é. Pedro afirma que aos olhos de Deus existe algo superior e mais honroso. Nem todo sofrimento tem o mesmo valor espiritual. Deus avalia não apenas o sofrimento, mas o motivo.
Irmãos, tem certos sofrimentos que não procedem de Deus. Tem pessoas que estão sofrendo aí, mas não é procedência de Deus, porque não são causas que falam de Deus. Esses irmãos sofriam porque amavam Jesus Cristo. Esses irmãos passavam por dificuldade porque deixaram a sua vida de lado para viver para Jesus Cristo. E por causa disso, eles passavam por consequências. Então Pedro afirma que, aos olhos de Deus, existe algo superior e mais honroso. Então, quando nós sofremos por causa de Cristo, irmãos, isto é honroso aos olhos de Deus. Não é um sofrimento à toa. Você não está sofrendo por causa de pecado, você errou, você fez algo errado, aí agora está passando por um sofrimento. Isso não vai jogar de nada diante de Deus. Mas quando nós sofremos honrando ao Senhor, isto é honroso aos olhos de Deus. Deus se agrada disso. Não que Deus quer que você sofra, não. Mas o crente vai passar por isso, irmãos. E o crente que passa por isso firme, honrando a Deus, isso glorifica a Deus. Se Deus assim o quiser. Aqui vemos a soberania de Deus. O sofrimento do justo não é acidental. Não é acidental. Deus pode permitir o sofrimento como parte do seu propósito. Isso não significa que Deus prova o mal, mas que Ele governa até sobre ele. Nós devemos entender, irmãos, que Deus é soberano. Nós já estudamos aqui a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele pode permitir que nós venhamos passar por um sofrimento. Ele tem toda a autoridade para isso. Mas mesmo que Ele faça isso, Ele não está movendo o mal. Não. Mas porque Ele é soberano acima de todas as coisas. Mesmo que Ele permita, Ele não é um maldoso, mas Ele pode nos permitir passar por aflições para o nosso crescimento espiritual. O cristão confia que a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não é confortável. Nós devemos ter, irmãos, a consciência que tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo que Ele permita um sofrimento sobre nós, Ele é perfeito. Glória a Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Nós não sabemos, irmãos. A nossa mente diz: eu sei que o Senhor está passando por isso, por que isso? Mas Deus sabe o que é que tem que tirar, Deus sabe o que é que tem que edificar, Ele sabe de todas as coisas. Então nós devemos entender: se passarmos por aflição, é a soberania de Deus, assim Ele quis, porque Ele sabe de tudo. Que sofrais por fazer o bem. 17 ainda, irmão. Que sofrais por fazer o bem. Este é o sofrimento que agrada a Deus. Sofrer por obedecer à verdade. Sofrer por manter a fé. A justiça e o bom testemunho. Sofrer sem culpa, com consciência limpa. Este sofrimento tem valor eterno. Irmãos, quando nós sofremos por causa de Cristo, isso, irmãos, nos faz se engrandecermos, nos faz cada dia mais estar mais próximo do Senhor. A causa do sofrimento vinda por causa da sua obediência à verdade, por causa da sua fé, por causa do nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo, Pedro diz que isso tem valores eternos. Isso para Deus tem valores. Este sofrimento trazido por uma perseguição, como esses irmãos sofrendo aqui nesse momento, sofrendo perseguições, esses irmãos tinham valores eternos diante aos olhos de Deus, porque eles estavam sofrendo por amar Jesus Cristo. Então, irmãos, nós aqui, graças a Deus, não passamos por isso ainda, mas devemos ter a consciência que um dia poderemos passar. Mas saiba que este momento de sofrimento por causa de Cristo é grande, tem grande valor nos céus, tem grande valor para o nosso Deus. É algo que não é para nós entristecermos, não, mas sim engrandecer mais e mais o nome de Deus, porque estamos sendo perseguidos por causa de Cristo. E às vezes no trabalho somos rejeitados porque somos crentes. Às vezes a porta se fecha porque a minha fé é fervorosa. Aqui na visão do mundo, isso não vale de nada. Você é um bestalhado, você não tem valor, mas para Deus, irmãos, isso significa valor eterno. Amém. Do que fazer o mal. 17, finalzinho, irmãos. Do que fazer o mal. Pedro faz um contraste direto. Sofrer por fazer o mal, consequência do pecado. Sofrer por fazer o bem, honra espiritual. Não há glória em sofrer por erros, mas há propósito em sofrer por fidelidade. O sofrimento por um pecado, por um erro cometido por você, não tem glória nenhuma, não tem nada, você não vai ganhar nada. Mas quando sofremos pela justiça, isso tem propósitos espirituais, propósitos eternos. Agora, irmãos, do 18, versículo 18. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. Pedro aponta para o fundamento do Evangelho. Uma vez, sacrifício único, completo e suficiente, não precisando ser repetido pelos pecados. Cristo sofreu para tratar definitivamente o problema do pecado. A cruz não foi um acidente da história, mas o plano redentor de Deus. Irmãos, nós somos agraciados por Deus, irmãos. Eu sei que o olhar do mundo não vê estas qualidades, não vê este tesouro, mas nós que cremos em Cristo, nós que fomos chamados por Ele, nós fomos agraciados, irmãos. Pois, irmãos, não há outra possibilidade para ter vida. Não existe outro caminho, irmãos. Não tem outra forma de chegar a Deus. Não adianta. Os homens vão tentar e não vão conseguir. A religião é algo que tenta chegar a Deus, mas não consegue. A única possibilidade que temos para chegar a Deus é Jesus Cristo. Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho. É este caminho, irmãos, que nós chegaremos a Deus. Não tem outra possibilidade. E aqui Pedro mostra isso, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. Quando o Senhor deu a vida ali na cruz, irmãos,
Ele pagou o pecado original, o pecado que recai sobre toda a humanidade. Foi pago ali, quando ele disse está consumado. Acabou. Então todos aqueles que olharem para ele serão justificados por ele, por aquele que paga, aquele que cumpriu o que Deus trouxe para fazer. Então não tem outra possibilidade, não? Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha o que aconteceu com você. O justo pelos injustos. Aqui está a substituição. Cristo era totalmente justo, sem pecado. Nós éramos injustos, culpados diante de Deus. Ele tomou o nosso lugar. O inocente morreu para que o culpado fosse perdoado. O que aconteceu com cada um de nós? Cristo, ao fato de dar a vida dele, ele retirou a culpa que estava sobre nós. Ele nos justificou, irmãos. Aqui está a substituição. Você não tinha possibilidade nenhuma de se achegar a Deus, nenhuma possibilidade. Mas Jesus, quando vê, irmãos, ele tirou o peso que estava sobre você e te deu um fardo leve, a qual você pode carregar, Ele te deu um fardo leve. O fardo do pecado foi retirado. Não temos mais culpas, pois ele pagou o preço. O inocente morreu para que o culpado fosse perdoado, para que nos levasse a Deus. Por que aconteceu? Por que Cristo morreu na cruz? Para que nós possamos ter acesso ao Pai. Por Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Ele nos dá esse acesso. Este é o objetivo da obra de Cristo. A cruz removeu a separação causada pelo pecado. Lembra de Romanos capítulo 3, versículo 26? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Cristo deu a vida na cruz, irmãos, ele retirou esta parede de separação. O véu foi rasgado, irmãos. E hoje nós temos acesso livre a Deus por Jesus Cristo. A cruz removeu a separação causada pelo pecado. Cristo não apenas perdoou, ele reconciliou o acesso a Deus. Agora é possível a salvação. É ser trazido de volta à comunhão com Deus. Ele tirou a parede da separação. Ele nos ligou novamente com Deus. Temos acesso com Deus. E nos deu a salvação. A salvação é ser trazido de volta à comunhão com Deus. Então hoje nós temos comunhão com Deus por Jesus Cristo, porque Ele removeu a parede que impedia que a gente tivesse comunhão. Ele tirou isso. Ele nos reconciliou com Deus. Temos ligação com Deus agora. Nos levou para perto de Deus. E agora temos vida, e vida verdadeira com Deus. Sendo colocado a morte na carne. Muitos aí falam que
isso foi uma história, que não tem fatos consumados ali da morte de Cristo, não tem nenhum um pedaço da madeira que possa ali ver que foi naquela época, não tem assim coisas concretas, só palavras. Mas aqui Pedro diz, sendo colocado a morte na carne. Pedro quer testemunhar esses irmãos que Cristo verdadeiramente morreu. Pedro afirma a morte real e física de Cristo. Jesus realmente morreu como um homem. Seu sofrimento foi verdadeiro, não simbólico. A morte de Cristo foi completa e histórica. Muitos aí se falam que é fábulas, que é uma história, mas irmãos, nós entendemos que o nosso Senhor morreu realmente. Por quê? Por que devemos entender isso? Porque se Cristo não morreu, não há salvação. Se Cristo não entregou a vida dele ali na cruz, não há salvação. Não podemos voltar a Deus se não aconteceu verdadeiramente a morte de Cristo. Então Pedro traz a lembrança desses irmãos aqui, Cristo morreu. Tudo que você faz não é em vão. Tudo que você faz não é em vão. A sua vida não é em vão, porque verdadeiramente Cristo morreu na cruz, mas vivificado pelo Espírito. Aqui está a vitória final. Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito. A morte não pôde retê-lo. A ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito, o Espírito transformou a morte em vida, a derrota em triunfo. Amém. A ressurreição é a prova viva que Deus aceitou o sacrifício. É o nosso caminho ali, irmãos, aberto completamente. A morte de Cristo, a ressurreição do Senhor, confirma a nossa vida eterna. Porque se Deus não tivesse aceitado aquele sacrifício, Jesus não teria ressuscitado. Então, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, é a confirmação que Deus aceitou o sacrifício, aquele sacrifício foi pago, o pecado, o preço foi pago. Glória a Deus. E esta é a confirmação da nossa vida eterna, irmãos, da nossa verdadeira vida. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, e é por Ele que nós temos acesso à vida. É Ele que nos dá vida e vida com abundância. Podemos ter a certeza, a garantia disso pela ressurreição de Cristo. E nele nós temos vida. A derrota foi transformada em triunfo. A morte foi transformada em vida. Nós temos, irmãos, um tesouro em nossas mãos. O mundo a todo momento quer dizer que não, quer dizer que é uma fábula, que é uma mentira, para que você não creia. Mas nós temos um tesouro em nossas mãos. Aconteça o que acontecer, irmãos, não retroceda. Aconteça o que acontecer, o que perder, não retroceda. Porque a vida foi lhe dada. A verdadeira vida foi lhe dada. Então o que nós passarmos aqui, irmãos, é pequeno demais diante daquilo que vai se revelar em nossa vida. O que nós passamos aqui não é nada, não chega nem os pés daquilo que irá se revelar. Então, quando passarmos por aflição aqui, mostra o teu testemunho, mostra a sua vida em Cristo. Não faz o que o mundo quer que você faça, dê o troco, é dente por dente, olho por olho. Não, irmãos, faça o contrário. Mostre Cristo para essas pessoas, para que eles possam também ter o privilégio de estar em Cristo. Que seu testemunho fale do Senhor Jesus Cristo. A sua vida fale do Senhor Jesus Cristo. A vida com boa consciência
mesmo sob acusações. Devemos ter uma vida com uma boa consciência em Deus, mesmo nas tribulações, mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos difíceis. Devemos lembrar da nossa consciência com Deus. Não devemos mais nada, está tudo pago. O Senhor pagou o preço. Eu obedeço a palavra de Deus, eu vivo a palavra. Tenha uma boa consciência, mesmo no dia difícil. Porque se nós não tivermos essa consciência, irmãos, a adversidade vai nos derrubar na hora. Se você não tiver uma plena consciência em Cristo, as coisas que se levantam irá lhe derrubar na hora. Porque você vai botar a cabeça naquelas consequências e perder a sua consciência com Cristo. Então a vida viva com uma boa consciência, mesmo sob acusações. Não tema sofrimento por fazer o bem. Mesmo sofrendo, faça o bem. Mostre o bem. Não tema sofrimento por fazer o bem. Não fique com medo por fazer o bem e sofrer por isso. Não. Faça o bem. Lembre-se, Cristo sofreu primeiro. E seu sofrimento trouxe vida. Glória a Deus. Lembre disso, Cristo sofreu, Ele deu a vida dele por nós, e este sofrimento dele nos trouxe vida. Temos vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem sofre em Cristo não perde, participa da glória futura. Glória a Deus. O seu sofrimento em Cristo não é perca. Não, aqui para os olhos humanos é um besta, é o perdedor. Mas para Deus é a sua parte na glória futura. Amém, Jesus. Em Cristo não perde. Para a parte da glória futura. Quem sofre em Cristo não perde, participa da glória futura. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus possa nos dar esta consciência, uma boa consciência para com Ele. Amém. Para que quando as adversidades se levantar, nós não viemos temer, não viemos deixar de fazer o bem, não viemos tirar a nossa mente de Cristo. Que Deus, através do seu Espírito, possa nos conduzir ao entendimento, irmãos. Que essas palavras possam ser entendidas pela ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.